capítulo 1. Nós sabemos que em todo o Antigo Testamento, o Senhor, lá no começo, lá no início, fez uma promessa a um homem chamado Abraão. E a promessa dele era que dele sairiam todas as nações da terra. Que dele sairia todas as famílias, os filhos e as filhas. E de lá para cá, nós vemos em muitos momentos na palavra do Senhor acerca da obediência e da desobediência do povo de Deus. Nós não podemos entrar em pauta acerca do povo que não servia a Deus, mas sim daqueles que serviam, que eram cristãos, que estavam ali para obedecer à lei da palavra, de tudo que foram ensinados ao longo do tempo. E aqui no livro de Esdras nós vamos ver acerca do chamado de Deus sobre a vida desse homem e de outras pessoas, de alguns profetas, para que eles pudessem ser aqueles que iriam recomeçar mais uma história, mais um período de vida, de abundância e de uma vida debaixo da graça e da promessa de Deus. Só que nós vamos ver, irmãos, que esse tempo, ele levou algum tempinho aí, alguns anos. Versículo 1 a seguir, nós vamos ler os 3 primeiros versículos, que diz assim, ó: No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino, e que se pusesse por escrito o seguinte, versículo 2: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos exércitos me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele, e ele que suba para Jerusalém, que fica em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Amém, irmãos? Então aqui nós vimos um período em que o próprio Deus despertou o coração de um rei para que a promessa de Deus viesse a se cumprir sobre o povo de Judá, de Jerusalém. Foi necessário Deus mexer com alguém muito grande, despertar o coração de um homem que estava sobre todo o reinado da Pérsia. E nós vemos que aqui, se não fosse a mão e a vontade de Deus sobre isso, nada disso aconteceria, porque nesse período o povo estava sendo escravizados. Eles estavam lá na Babilônia, eles estavam distantes da terra prometida deles, estavam longe da promessa de Deus sobre a vida deles. Já estavam enganados acerca da própria promessa e daquilo que Deus tinha para eles, porque eles haviam se afastado da promessa do Senhor. Porque nos livros anteriores da palavra de Deus, nós vamos ver, irmãos, que o Senhor, Ele sempre alertou o povo. Lá em Deuteronômio, no capítulo 28, Deus, Ele vem falar com o povo acerca da promessa e das bênçãos que o Senhor traria sobre aqueles que estivessem obedecendo a sua palavra, que cumpriam a sua lei, que obedeciam aquilo que estava decretado para eles, que viviam debaixo da vontade do Senhor.
E ele diz: bendito tu serás no campo, bendito você será na cidade, bendito serás ao saíres, bendito serás ao entrares, aonde você colocar a planta dos seus pés, ali será abençoado. E Deus, ele traz uma série de bênçãos para aqueles que cumpriam com a vontade e obedeciam a sua palavra. Mas no mesmo capítulo, logo em seguinte, ele vem dizendo acerca do que iria acontecer com aqueles e com o povo em caso de desobediência. Ou seja, se vocês, pelo contrário, não obedecerem e ouvir a minha voz, e não fizer aquilo que eu tenho mandado a vocês, todas essas maldições virão até vocês. Aí todas aquelas bênçãos que Deus havia prometido para o povo se tornariam maldições, eles receberiam o contrário. E assim aconteceu. O povo se distanciou de Deus, o povo foi levado cativo até Babilônia. E nós sabemos, e a história nos diz, que esse cativeiro, ele durou aí aproximadamente 70 anos. Aí se nós pararmos para pensar, irmãos, 70 anos, é tempo de passar muitas gerações, não é apenas uma. Nasceram pessoas que não conheceram o Deus verdadeiro lá na Babilônia, e algumas às vezes morreu lá mesmo, soube de ouvir falar dos seus pais, dos seus avós. Da mesma forma, aqueles que foram levados presos, eles também não alcançaram essa promessa de Deus, porque ficaram 70 anos escravizados. O que eu quero dizer com isso, meu irmão? A nossa vida com Deus, ela não está ligada ao tempo em que nós vivemos aqui. A nossa intimidade, o nosso relacionamento com Deus, ele não está voltado somente para o mundo em que nós vivemos. Vai passar disso, porque as nossas gerações, elas virão. Alguns já passaram. Nós somos frutos hoje de uma geração que já passou. Estava conversando hoje com uma paciente, e ela dizendo que hoje em dia as pessoas, os jovens, não estão querendo ter mais filhos. E é verdade, há muitas situações e relatos, estudos que dizem isso, que essa geração atual, ela não quer ter filhos. Quer uma prova disso? Antigamente, a minha avó, por exemplo, ela teve 13 filhos. E aqui cada um dos irmãos tem as suas histórias de quantidades de filhos, que às vezes foi até mais do que isso, muito mais do que isso. Foram se passando os anos e os tempos, as gerações foram se renovando. Hoje, quem quer ter filhos, não quer ter mais do que 2, ou 1, e tem aqueles que não querem ter nenhum. E aqueles que decidem não ter filhos, ele está encerrando o ciclo de toda uma geração que veio antes dele. Isso é muito sério, irmãos, porque não se trata apenas do nosso tempo aqui. E assim aconteceu enquanto o povo estava lá. Passaram-se várias gerações, muitos ciclos, mas chegou um dia em que Deus se lembrou da promessa que ele havia feito ao povo de Israel, e ele então tocou no coração principal, que era do rei da Pérsia, o rei Ciro. E este rei então chamou todos os israelitas e disse: todos aqueles que são de Jerusalém, vocês vão voltar para Jerusalém, porque Deus me mandou enviar vocês, para que vocês possam reconstruir o templo de Jerusalém, que foi destruído. Aí, meu irmão, começa então um período. Em todo o livro de Esdras, nós vamos ver, se nós analisarmos todos os capítulos do livro de Esdras, o período em que o povo estava fiel ao Senhor, e um período em que o povo também continuou infiel a Deus.
não confiava e não acreditava. Mas nós vamos ver acerca da fidelidade de Deus, porque Deus se lembrou da promessa e trouxe o povo de volta para Jerusalém para reconstruir tanto o templo, quanto também toda a cidade. O livro de Esdras e o próximo livro, que é Neemias, nós vamos ler e ver acerca de toda essa reconstrução da história de Jerusalém, desde os muros até o templo de Jerusalém. E aí nós vemos que Deus, ele ainda estava sendo fiel ao povo, mesmo eles estando longe, mesmo eles estando quilômetros de distância da sua cidade, da sua terra natal, da terra prometida. Mesmo que um dia eles desobedeceram ao Senhor, mesmo que um dia eles se afastaram da presença de Deus e passaram a confiar nas suas próprias mãos, na sua própria força, Deus se lembrou dessa promessa, e a partir desse dia, Deus ele demonstrou mais uma vez a sua fidelidade. Mas o homem, e aí quando eu digo o homem, eu me refiro a mim e a você. Em muitas vezes, nós não demonstramos a nossa fidelidade com Deus. Quando as coisas estão indo muito bem, nós somos fiéis, nós somos firmes, nós somos inabaláveis. Quando está indo muito debaixo da vontade de Deus, nós estamos perseverando, nós estamos lutando. Mas quando as coisas começam a dar errado, muitas vezes nós demonstramos a nossa infidelidade ao Senhor, através da nossa palavra e através das nossas ações também. Então, meu irmão, passaram-se todo esse tempo aí, e nós vimos aqui que no primeiro versículo, Deus ele trouxe essa palavra ao rei Ciro através de um homem, chamado Jeremias, um jovem chamado Jeremias. E este homem foi até o rei para despertar o coração dele, e dizer o que ele precisava fazer, porque a promessa de Deus, ela iria se cumprir como ela se cumpriu na vida do povo, mesmo o povo não entendendo o que era mais essa promessa, a não ser aqueles que estudavam, aqueles que sabiam da história, aqueles que entendiam da lei e que estavam ensinando o povo. Mas a partir daí, Deus começa a mudar a história daquele povo. Deus então ele ordena para que o povo pudesse retornar a Jerusalém. E o principal motivo era para que Jerusalém fosse reconstruída, e principalmente o seu templo, o templo de adoração ao Senhor Jesus. Agora eu vou abrir um parêntese aqui, e eu quero falar com você acerca desse templo de Jerusalém. Meu irmão, eu quero dizer, e a palavra do Senhor, ela nos capacita e nos diz isso. Quem é o templo do Senhor nos nossos dias atuais? Somos nós, não é? Sou eu e você. E muitas vezes na nossa vida nós passamos por períodos entendendo a fidelidade de Deus sobre a nossa vida, mas também passamos por momentos onde nós demonstramos a nossa infidelidade com o Senhor, não sabendo aguardar o dia certo, não sabendo esperar a hora certa, não tomando a decisão correta, porque ela veio de nós mesmos, e não esperamos vir da vontade do Senhor. Mas Deus, Ele é tão bom conosco, Ele é tão grande sobre a nossa vida e sobre a nossa casa, que a fidelidade dEle vai além de nós mesmos. E Ele olha para mim, Ele olha para você, e Ele conhece as nossas fraquezas e as nossas limitações, e Ele sabe aonde nós caímos, aonde nós falhamos, o que é que nós fizemos, aonde nós erramos. E sabe por que Ele entende isso? Porque Ele novamente quer nos tocar a nossa vida, Ele quer incomodar o nosso espírito, Ele quer tocar no nosso coração, para que nós possamos mais uma vez lembrar que Ele é um Deus de promessas, e que Ele um dia fez uma promessa sobre as nossas vidas, e a principal e maior delas, como nós cantamos aqui, é a nossa salvação.
é a nossa salvação. Nosso maior tesouro, nossa maior riqueza, o bem mais precioso que nós podemos carregar no nosso peito, é o orgulho e o prazer de termos Cristo no nosso coração e sermos salvos. Por isso que eu disse durante o louvor, meu irmão, não tenhamos medo da volta de Jesus, pelo contrário, temos que ansiar por ela, porque dias difíceis ainda virão, dias piores ainda vão acontecer, ainda virão sobre as nossas vidas, e eu digo mais, não está longe de acontecer, de chegar esses dias. Nós passamos por situações de saúde, situações financeiras, passamos por vários perrengues na nossa vida, mas nada disso se compara ao dia da tribulação, ao dia em que as dores, elas realmente virão sobre... Perdão, irmãos. As dores, elas virão sobre todas as pessoas, não é apenas uma ou duas, é sobre todas as pessoas que estiverem nessa terra. Dias difíceis. Deus nos faz lembrar que há uma promessa sobre as nossas vidas, e nós não podemos perder. E quando Deus ordena a volta do povo, Deus então não faz nada pela metade, Ele faz as coisas por completo, não é verdade? Sobre a minha vida, sobre a sua vida e sobre o povo de Israel não foi diferente. Todo o ouro, toda a prata, todos os bens, os animais, as riquezas, tudo que era de Jerusalém deveria voltar para Jerusalém. Tudo, meu irmão. Aquilo que cresceu na terra lá da Babilônia deveria voltar para Jerusalém. Aqueles que nasceram lá, tanto de pessoas quanto de animais, deveria voltar para Jerusalém, porque a promessa de Deus não estava no cativeiro onde eles estavam, estava em Jerusalém, que foi a terra e o povo a qual Deus havia chamado. E todos os dias o Senhor nos faz lembrar da promessa dEle sobre as nossas vidas. É claro, irmãos, há muitas outras promessas que o Senhor nos fez. Há promessas que ainda vão se cumprir na nossa vida enquanto nós estamos aqui neste mundo, enquanto nós estamos vivos. A promessa da salvação da nossa família, do seu filho, da sua filha, do seu esposo, da sua esposa. A promessa da salvação e da vida eterna para a sua parentela, para aqueles que estão enfermos e necessitando da cura física e também da cura espiritual. Isso também faz parte da promessa do Senhor sobre as nossas vidas. A promessa que Deus fez para nós de nos dar e de nos colocar em um local de posição para que o nome dEle seja glorificado. Isso vai chegar, isso vai acontecer, mas nós precisamos confiar no processo de Deus. E tem mais. Durante esse processo, nós vamos ver que algumas pessoas vão se levantar, algumas situações vão se levantar, e não foi diferente aqui para Esdras. Não foi diferente. Deus chamou. Deus fez para que eles pudessem voltar ali e edificar novamente o altar do templo. E a partir daí eles começassem a construir os muros do templo, aliás, as paredes do templo, e reconstruir tudo ali. Mas levantaram-se pessoas para tentar atrapalhar a promessa de Deus naqueles dias. Alguns homens se levantaram para questionar. E eles foram até o rei e disseram: Senhor, como o Senhor pode fazer um negócio desse? Olha quantos eles são, olha o tanto de gente que é, vamos perder a mão de obra, vamos perder todos os nossos projetos, vai parar tudo aqui, porque eles estavam trabalhando, eles estavam sendo forçados a construir para nós, e agora você quer mandar todos eles para fora de novo, de volta para a sua cidade, para uma terra que já está destruída. Mas ele foi obediente, irmãos, porque ele ouviu a palavra e a ordem de Deus através do profeta.
E ai dele, se ele negasse essa palavra do Senhor, essa ordem. Pessoas se levantaram, e o povo começou a desanimar. Se nós formos lá para o livro de Ageu, não precisa abrir a sua Bíblia, mas eu quero ler com você, só preste atenção. Ageu capítulo 2, versículo 1 diz assim: no 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito. O meu espírito permanece no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor. Deus lá no começo usou Jeremias para falar com o rei Ciro, e o povo se animou, voltou para Jerusalém, chegou lá, viu a situação que estava a cidade, em ruínas, e eles pensaram, assim como o povo saiu da época, de quando eles saíram do Egito, e foram para o deserto, em sinal e em busca a terra prometida. Quando eles estavam lá, o povo começou a murmurar e questionar o porquê eles tinham saído lá do Egito. E eles disseram: lá pelo menos nós tínhamos o que comer, nós tínhamos aonde dormir, aqui nós não temos nada, como é que nós vamos fazer? Nós vamos morrer todos aqui. E começaram a reclamar. Deus então, através de Moisés, que orou ao Senhor, Deus trouxe para eles tudo o que eles precisavam. Manteve as suas roupas intactas, os seus sapatos, as suas vestes. Todos os dias Deus derramava o maná para que eles pudessem se alimentar. Todos os dias Deus supria. Aqui nós vemos quando o povo chegou lá em Jerusalém, ao retorno deles do exílio, e eles viram as ruínas em que estavam. E mais uma vez, o povo começou a questionar e a reclamar: por que que nós viemos para cá? Olha a situação que está as coisas. Olha só como as coisas, está tudo destruído aqui. Nós vamos ter que trabalhar demais, nós vamos ter que fazer coisas demais. E Deus mais uma vez levanta o profeta, só que agora o profeta Ageu, para que ele pudesse levantar pessoas, para que esses homens pudessem fazer com que o povo entendesse a promessa. Josué e Zorobabel. Então Deus ele fala para eles: olha, vocês vão esforçar, vocês vão falar para o povo tudo isso aqui. E o povo começou a ouvir acerca daquilo que o Senhor estava dizendo. Quem de vocês que estão aqui viram a casa na sua primeira glória? Como eu disse lá no começo, muitas gerações se passaram, 70 anos. Alguns poderiam estar ali ainda. Então alguns se lembravam de como era Jerusalém,
de como era a glória, a vontade de Deus, a promessa de Deus sendo cumprida há 70 anos antes do exílio. E aí, meu irmão, Deus ele começa a falar com o povo, de que se eles se despertassem, eles poderiam alcançar algo maior e melhor da parte de Deus. E ele então diz: olha, então vocês vão esforçar. E ele diz na minha versão, ele diz: esforça-te, diz o Senhor, e trabalhai, para que a vossa obra seja completa novamente. Então o Senhor, Ele chama a mim e a você, para não ficarmos parados, esperando a promessa acontecer, esperando o milagre chegar, esperando a boa obra de Deus se cumprir sobre as nossas vidas. Deus prometeu, Deus me falou, então eu vou esperar, eu vou esperar, eu vou esperar. Deus nos chama: eu te fiz uma promessa, mas você não pode ficar parado. Você precisa trabalhar, você precisa fazer a sua parte, você precisa ser obediente, você precisa ouvir a palavra, você precisa se relacionar todos os dias com o Senhor. Nós precisamos todos os dias nos despertar para estar próximos do Senhor no nosso dia, o tempo todo, porque o inimigo ele quer apagar tudo aquilo que Deus te prometeu, ele quer ofuscar tudo aquilo que o Senhor já disse que faria sobre a sua vida. Mas, meu irmão, se você confiar, assim como diz na palavra do Senhor, a glória da segunda casa, ou desta última casa, será maior do que a da primeira. Deus abençoava o povo tremendamente, e assim Ele vai multiplicar as bênçãos sobre aqueles que permanecem fiéis a Ele e debaixo da sua promessa. Daí então o povo começa a trabalhar, começa a se organizar, e eles começaram e alcançaram a misericórdia, e a promessa de Deus se cumpriu na vida do povo de Israel. Quer que a promessa de Deus se cumpra sobre a sua vida, meu irmão? Esforça-te, tenha bom ânimo e trabalhe para o Senhor. Faça a vontade dEle, leve a palavra de Deus para quem você estiver, para onde você for, o tempo todo. A sua vida é um testemunho vivo de Deus. Então, aonde você estiver, leve essa palavra, leve essa mensagem. Confie num Deus de promessa, não desista dos seus objetivos, dos planos que Deus tem te dado aqui nessa terra. Não abra mão daquilo que Deus ele tem colocado na sua mão para você fazer. Não deixe que o inimigo roube de você a sua coroa. Não deixe que o inimigo tire de você o sonho que Deus colocou na sua vida. Nós vemos, irmãos, através de muitos na palavra do Senhor, quando Deus dava uma palavra, uma promessa, passavam por situações desesperadoras, que talvez nós, nos nossos dias atuais, não conseguimos suportar. Suportaríamos o que Jó passou? Suportaríamos o processo que José precisou passar até chegar ao seu local onde Deus havia dado para ele? Nós não conseguiríamos nesses dias de hoje, mas Deus conhece a nossa força, amém? Deus conhece nosso coração, Deus conhece a intensidade e o quanto nós nos comprometemos com Ele, Ele conhece. E eu te digo mais, Ele deseja todos os dias que nós nos voltemos mais para o Senhor, porque nós precisamos fazer isso, irmãos. Cada vez mais que nós nos achegamos perto de Deus, nós reconhecemos o quanto falhos nós somos com Ele. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais Ele se alegra conosco. A promessa de Deus, ela vai se cumprir. Não se esqueça, não faça as coisas por você mesmo. Deus, Ele fez algo na sua vida, meu irmão. Então, se preciso for voltar aonde nós caímos, aonde nós erramos, então que nós possamos voltar, porque Deus, até hoje e sempre, Ele será fiel às suas promessas.
Ele sempre será fiel à sua palavra. Ao invés de demonstrarmos a nossa ingratidão ou a nossa infidelidade com o Senhor, passamos todos os dias a lutar, a querer demonstrar a nossa fidelidade com Ele. E quando eu digo fidelidade, irmãos, vai muito além do que uma ou duas coisas na nossa vida. Jesus, Ele vem e nos ensina na palavra. Alguns chegaram e perguntaram para Jesus acerca de dízimos e ofertas, e Jesus falou assim: olha, eu não estou aqui para questionar o quanto ou o que você deve entregar, eu quero é você por inteiro. Jesus, Ele quer a nossa vida, é tudo, não é 10%, não é 5%, não é 20%, não é nada. Deus, Ele quer nós por inteiro. E todos os dias nós temos que ofertar a nossa vida ao Senhor, lembrando de que há uma palavra que foi direcionada para nós, porque um dia nós ouvimos o chamado de Deus e nós o aceitamos no nosso coração. E Ele nos deu a salvação, Ele nos deu a promessa. Então, a partir de hoje, meu irmão, não se esqueça da promessa de Deus sobre a sua vida. Amém, meu irmão? No nome de Jesus. Você pode se colocar de pé? Enquanto Jesus não vem, meu irmão, permaneça firme, buscando, adorando, louvando, sendo fiel, sendo grato. Quantas pessoas não têm sido gratas ao Senhor por aquilo que elas têm recebido, ou se esqueceram de tantas coisas que o Senhor nos deu, e nós ficamos, eu vou dizer a palavra que nós falamos para os nossos filhos, e nós ficamos emburrados quando nós não alcançamos aquele objetivo que nós queremos no agora, e esquecemos de tudo que Deus já fez por nós. Não se esqueça da promessa de Deus sobre a sua vida, não se esqueça do tempo determinado de Deus para a sua vida e para todo o seu tempo, enquanto nós estamos nesse mundo. Amém? Confie na promessa, no processo de Deus, porque toda promessa, ela vai passar e precisar passar por esse processo chamado tempo. Precisamos então confiar. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor meu Deus, mais uma vez te louvamos, rendemos graças a Ti, Senhor, pela Sua palavra e por aquilo que o Senhor tem dito a nós. Espírito Santo de Deus, que nós não possamos esquecer da promessa que o Senhor nos fez. Senhor, a maior delas é de que um dia o Senhor limpou a nossa vida, um dia o Senhor nos perdoou dos nossos pecados, o Senhor nos tirou do lamaçal, nos transportou para o reino da sua luz. Um dia o Senhor nos levou, ó Deus, do cativeiro, nos trouxe de volta ao local da promessa. E Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor possa todos os dias tocar em nossos corações, que o Senhor possa todos os dias chamar a nossa atenção, assim como o Senhor chamou a vida daquele rei naquele dia. O Senhor possa chamar a nossa atenção, para que nós possamos permanecer debaixo da sua promessa e da sua palavra. Por mais que os dias sejam difíceis, sabemos, ó Deus, de que o Senhor é e sempre estará com aqueles que o Senhor tem chamado, e nós somos a sua igreja, Senhor, e pedimos ao Senhor, que o Senhor todos os dias volte, toque em nossas vidas, nos mostre, nos diga, Senhor, que nós precisamos permanecer firmados na sua palavra, relembrar que todos os dias o Senhor deu a vida do seu próprio Filho, para que nós pudéssemos ter a salvação. Todos os dias lembrar de que essa vida, ela é passageira, que as coisas vão ficar, que aquilo que nós queremos e almejamos para este mundo vai perecer, mas de que a nossa salvação, ela é eterna, Senhor, e nós precisamos confiar no Senhor todos os dias. Senhor, perdoa, Senhor, pelas nossas fraquezas, pelos nossos momentos, ó Deus, de decepções, de frustrações, pelos momentos, ó Deus, em que nós não entendemos o período do processo ao qual nós estávamos passando.
ou ainda estamos passando. Em nome de Jesus, ó Deus, fortaleça as nossas vidas, esteja com o seu povo todos os dias, é o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe os irmãos, pode se sentar, amém. Eu quero devolver a palavra e já de antemão agradecer, amém, ao Tiago pelo convite, amém, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém, meu pastor, Deus te abençoe. Irmãos, um recadinho bem rápido, o senhor fica aqui. Amanhã, irmão Washington pediu para avisar que a reunião de varões vai ser lá na casa do irmão Edson, certo, irmão Edson? Lá na casa do irmão Edson, e os varões estão convidados para estar participando. O bispo Zéu também, quando pode ele está lá, né? Dá uma bisoiada lá da gente, e também que estejamos orando por eles na viagem, e continuar orando, irmãos, por aqueles que estão enfermos aqui na nossa igreja, que esteve passando por algumas dificuldades, e por outras situações também, amém? Vamos então, tem mais algum recadinho, pastor Célio? Domingo, escola bíblica, e o culto na parte da noite. Amém, irmãos? Vamos estar orando também, encerrando pela vida do pastor Bruno, que Deus te abençoe, você, sua família, toda a sua casa, e a igreja também lá da Marajó, IDB Marajó, que liberou os irmãos. Pai, nós colocamos a vida do teu filho, ó Deus, e da sua casa na tua presença, Pai. Às vezes, Deus, nós estamos à frente, mas, Senhor, o peso, Senhor, da nossa vida, do dia a dia, é grande, às vezes não tem quem ore por nós, Pai, às vezes não tem aquele que pega em nossas mãos, ó Pai. Senhor, colocando Ele na Tua presença também, colocamos a toda a liderança desta igreja, nossos pastores, nossos irmãos, líderes e aqueles que aqui estão em suas casas, Pai. Senhor, quando nós estamos sozinhos, Pai, neste momento nós te pedimos, Senhor, pegue em nossas mãos, Senhor, mostre que o Senhor está conosco, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor está conosco, nós sabemos que o Senhor está segurando em nossas mãos, está sempre conosco, Pai, Deus, mas às vezes nós não conseguimos ver, nós não conseguimos sentir e nem ouvir, Pai, mas em nome de Jesus, ó Pai, que nessa noite, Senhor, aquele, ó Deus, que tem sentido só, Pai, que o Senhor agora se revele, Senhor, se mostre, Senhor, e que a Tua palavra, Deus, semeada em nossos corações nessa noite, ó Deus, despertada em nós nessa noite, Pai, que venha, Senhor, ferver em nossos corações, ferver em nossa mente, Senhor, e que durante a noite, durante o dia, o Senhor possa ainda mais, Senhor, se revelar a nós, Deus, revelar a Tua palavra, Deus, e trazer o cumprimento dela, Senhor, em nossos corações, em nossas vidas, em nossas famílias, Senhor. Pai, nos traga à memória aquilo que o Senhor nos prometeu, Senhor, nos traga à memória, Senhor, os Teus milagres e maravilhas, Senhor, e renove as nossas fés, Senhor, renove a nossa convicção em Ti, Senhor. Assim nós te pedimos, ó Deus, abençoe-nos, ó Pai, mas que nós também, ó Deus, não venhamos sair da Tua presença, Senhor, por nada, Deus. Assim nós te pedimos, ó Deus, e te damos graças por tudo aquilo que o Senhor tem feito e fará, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, então estamos encerrados, que Deus abençoe. Domingo então, e amanhã, os varões, lá na casa do irmão Edson. Amém?